Fala galera, como vocês estão? Como vocês se encontram? Seja bem-vindo a mais um Hero Podcast. É nóis. Vai lá, fala. Cara, estamos muito felizes mesmo, porque estamos inaugurando aqui hoje o espaço novo do Rio, né? Então aqui, ó, é um novo espaço que é o Sala Luz, que é um estúdio de fotografia que eu sou um dos sócios, junto com a Thalita. E aqui vai ter o nosso canto agora. A gente já tem nosso QG. E hoje é um dia especial, cara. Hoje estamos com o Júnior aqui, ó. Mostra a cara do Júnior aí, ó. E aí, bem-vindo. Beleza? Estamos aí. E agora a gente vai começar o bate-papo, cara. E é um prazer estar com vocês aí. A gente andou um pouquinho afastado, né, Vitão? Porque a gente estava nas reformas, nas construções. Mas agora a gente vai direto. E se Deus quiser, logo a gente está ao vivo, né, Vitão? Sim, logo ao vivo e em cores. Não que eu não esteja em cores agora, né? Tô cheio de piadinha hoje, né? Eu inventei uma piada, depois eu conto pra vocês. Você tá muito boa. Eu inventei ontem que eu tô maravilhado com Mário, corta essa parte. Andando muito com o Júnior. O Júnior é um tiozão de piada. Sou fraco na piada. Então, vamos começar. Então, eu vou aproveitar e vou falar de pessoas que nos ajudam a manter o Rio acontecendo. E tudo isso que está acontecendo no Rio hoje é graças a vocês também. A CNB Imóveis, na pessoa do Leonardo Vendramini, que é o gerente de vendas lá, o gerente comercial, ele foi o pioneiro de patrocinar, foi o primeiro patrocinador. Então, Léo, um beijo para você. Você que quer comprar sua casa, seu apartamento, seu terreno em construção, fala com o Leonardo Vendramini. Eu fui pessoalmente atender uma pessoa junto com o Léo uma vez e ele deu uma aula de venda de imóveis. O cara ele é sensacional, muito honesto, muito sincero no que vende para o cliente. Então, se você quer comprar, realizar seu sonho na casa própria aí, comprar outro imóvel, fica à vontade, fala com o Léo. O Léo é o cara que você precisa conhecer. Leonardo Vendramini. E onde fica a CNB Imóveis? Na Rua Moraes Barros, 1109. Se você quiser deixar na descrição embaixo da rede social do Léo, do contato em Piracicaba, tá? Em Piracicaba. Que fique claro. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bora pro podcast. Júnior, quem é você, meu irmão? Conta aí sua história sobre Jesus. Acho que a primeira coisa é isso, né? Como você conheceu Jesus? Como foi essa experiência? De onde conversão? O que faz, o que come. Como vivem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, né, do podcast Rio. Tá? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade. Então vamos bater um papo legal aí, né? Vamos conversar. O meu nome é Júnior mesmo, o primeiro nome, né? Caramba, seu primeiro nome, eu ia perguntar, mas eu vou menino. Júnior César Vilaça. Se você tiver um filho colocar Júnior, vai ficar Júnior. Júnior Neto. Júnior Neto. Ou J. Júnior. J. Júnior. Meu Deus. Eu tenho 44 anos, estou morando em Montemor há 1 ano e 3 meses, mas sou mineirinho. Nasci em Contagem, Minas Gerais, fui criado na cidade chamada Itaúna e estamos muito felizes, né, de estar aqui em São Paulo. Era um desejo que eu tinha desde jovem de morar no estado de São Paulo e depois de morar 20 anos no estado do Rio de Janeiro, né, nós viemos então para a região aqui de Campinas, para Montemor. A minha história com Jesus é bem interessante, né? Porque eu tinha um lar bem conturbado, bem complicado, né? O meu pai era alcoólatra e as coisas não eram fáceis, era bastante difícil, né? A convivência dentro da casa quando ele bebia, né? E sofremos bastante. Eu sou o filho mais velho e eu e minha mãe sofremos bastante com a questão da bebida e o Senhor Jesus fez um grande milagre. Não era cristão. Não éramos cristãos. E aconteceu um grande milagre porque eu lembro assim, quando nós estávamos bem no caos, né? No fundo assim do poço, no momento que ele estava sendo dominado pela bebida, uma tia minha, né, que era de Belo Horizonte, veio no Dia das Mães, 10 de maio de 1986, para passar com a mãe dela, né, com a minha avó, com a mãe dele. Ele estava no Dia das Mães e foi assim muito emblemático esse dia. Porque toda a família reuniu, meu pai não chegava, né? Então a bebida ela tira a pessoa do social, né? Tira a pessoa do convívio. Ele foi chegar, já tinha acabado o almoço, a galera, a maior parte já tinha ido embora. Mas ele chegou lá, né? Assim, bêbado, mas foi. E eu lembro que ele passou a tarde lá e essa tia minha tinha ido para dormir, para ficar até segunda-feira. E aconteceu algo muito interessante, que ela pregou o evangelho para ele, bêbado. Ele na cadeira, meio escornado, né? Meio apagado, meio tomado pela bebida.
ela prega o evangelho de Jesus Cristo para ele e fala para ele, olha, você tem uma esposa tão linda, né? Filhos tão perfeitos, era eu e meu irmão na época, éramos 2, depois veio uma irmã no ano de 88. E aí a minha tia, ela foi muito paciente e teve muita fé. E eu lembro que eu ainda fui buscar para ele, né? A pinga naquele dia, né? Ele tinha ficado muito bravo comigo para poder ir. A minha tia ainda virou e falou assim: pode deixar ele buscar, porque essa é a última, né? Ou a partir dessa ele não bebe mais. E para a gente foi muito interessante, porque antigamente tinha muito disso, né? Eu lembro que hoje eu, tipo assim, não é politicamente correto você pedir pro filho buscar bebida para você. E é crime. É crime, verdade? É crime, Mandou pegar. verdade, eu não sabia. E antigamente acontecia muito isso. Eu fiz muito isso já com meu pai. Buscar cerveja, Cigarro. vai na venda, né? Agora tem uma plaquinha para todo lado, né? Não pode vender para menor de 18 anos, né? E aí o que aconteceu de muito interessante, que logo na segunda-feira, né, pela manhã ele estava com muita ressaca, e ela despediu da gente, tudo. A minha mãe já, naquela época não falava depressão, não existia isso, né? Ninguém falava doença de depressão na década de 80. A minha mãe estava muito angustiada, a pressão arterial já estava descontrolada, né, por causa de angústia, ansiedade, e ela trabalhava muito, né? Ela lavava roupa, cuidava de roupa das pessoas para ajudar no alimento, no cuidar da casa. E meu pai era um grande profissional, ele trabalhava em alto forno, metalurgia, e ele era um excelente profissional, mas a bebida também estava roubando dele essa habilidade profissional. E aí, aquela semana toda, ele não bebeu. E foi muito interessante, porque quando chegou no sábado, ele falou assim para minha mãe: vamos lá na igreja da sua mãe? A minha avó, ela levava, né, a roupa dele para ser ungida na quarta-feira, na Corrente das 7 Orações. Ela era da Quadrangular. Essa tia minha era da Assembleia de Deus. E é muito interessante outro fato que... fato interessante. E o que aconteceu? Que a minha tia tinha sido revestida com o poder do Espírito Santo naqueles dias. Ela tinha tido o primeiro batismo com o Espírito Santo, né? Porque eu creio que são vários, né? Foi o primeiro a imersão dela no Espírito Santo. Então, quando ela pregou o evangelho para ele, ela pregou o evangelho com muita graça, como alguém que tinha experimentado a mensagem de forma muito forte. E isso foi muito impactante. Se você tinha quantos anos? Eu estava com 7 anos. 7 anos. Eu ia fazer 8 anos. Você lembra de muita coisa? Detalhes, né? Detalhes desse dia, detalhes dessa semana. E aí, quando chegou no sábado, ele chamou minha mãe para ir na igreja da minha avó, que era mãe da minha mãe, que era da Quadrangular, já tinha convertido, já tinha uns 8 anos, 9 anos. E a minha avó não deixava de levar a camisa dele para o pastor um dia, nossa foto, para orar, né? E aí a minha mãe falou assim: não estou com graça para sair. Então ela já estava assim, como se fosse um quadro de depressão, né? Muito angustiada, muito triste. Exatamente. E aí o que vai acontecer de interessante? Que o meu pai vira e fala assim: olha, eu não vou beber nunca mais. Mas ele já tinha parado outras vezes, parava 2, 3 meses, voltava, 6 meses, voltava. Então minha mãe falou assim, uma frase, né, que também ficou muito marcada para nós, né? É mais fácil cair um pedaço do céu do que você parar de beber. E aí ele insistiu mais uma vez, e a gente não tinha dinheiro nem para pagar passagem. Aí pegamos, andamos lá uns 6, 7 quilômetros para chegar até no local de reunião onde a Quadrangular reunia, né, lá na Rua da Harmonia, número 144, bairro Santo Antônio, Itaúna, Minas Gerais. E fomos na primeira reunião, então fomos o primeiro culto evangélico da nossa família, né? Nunca tínhamos ido. Nem individualmente. E aí foi muito interessante, porque estava acontecendo culto de jovens, na parte maior da igreja, na parte da frente, e na sala, atrás, estava acontecendo culto de homens, os dois funcionavam no sábado. Eu e minha mãe ficamos no culto de jovem, meu pai e meu irmão, mais novo que eu, 2 anos e 9 meses, foi com ele, meu irmão nessa época estava com 4 para 5 anos, foi com ele para o culto de homens. E os homens, assim, estavam muito avivados, muito animados. E aqueles homens, eles estavam orando, eles gostavam de ir no monte, orar, buscar Deus. Então, assim, a galera estava com uma sede à fome de Deus. E o meu pai saiu daquela reunião muito impactado. E ele ouviu eles falarem do Espírito Santo. E aquele assunto do Espírito Santo mexeu com ele. Nessa época, ele estava trabalhando numa fundição. E o horário dele era bem diferente, assim, era das 3 às 11. Então, eu já chegava em casa depois de meia-noite. E eu lembro que ele começou a ler a Bíblia no Evangelho de João, e João 14, lendo sobre o Espírito Santo, sobre o revestimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo viria. Então ele leu ali João 14, 15, 16, e ele ficou em cima desse texto. E aí,
Ele te entrega a vida. Foi muito forte, né? Ele te entrega a vida para Jesus há pouco tempo. E o que aconteceu? Ele tinha nascido de novo. E agora, eu não lembro se tinha 15 ou 20 dias, ele foi revestido com o Espírito Santo nessa noite. Quando ele chegou do trabalho... 15 dias depois que ele decidiu parar com a bebida... Exatamente. Ele tinha... Nesse culto de homens lá, ele confessa Jesus como o Senhor da vida dele, né? Eles pregam o Evangelho para ele. E aí, uns 15 dias depois, ele lê nas Escrituras, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ou o primeiro batismo com o Espírito Santo. Ele é revestido do poder. E aí, nunca mais ele bebeu mesmo. E aconteceu outro fator muito interessante, que ele tinha muitos amigos, né? Quem bebe tem muitos amigos, né? Vai passando no bar, o cara vai fazendo uma via sacra, né? Do trabalho para casa, ele vai passando tudo enquanto é bar. E aconteceu uma coisa extraordinária. Ele passava na mesma rota vindo do trabalho, para ir, ninguém mais o enxergava, o via. Os colegas de bebida, os colegas de bola. Aquilo impactou a vida dele. Ele falou assim, que Deus é esse? Como eles não me veem mais? Com certeza ele ficou preocupado com a tentação, né? Ficou preocupado. Vou ser tentado, eles vão me chamar, eles vão chegar. Exatamente. E nós também, né? Nós ficamos assim, como família, né? Você fica apreensivo, né? Que a pessoa pode ter uma recaída, aquela coisa. Mas o que aconteceu? Nunca mais ele tomou nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Não que bebida alcoólica o uso seja pecado, mas a gente entende que quem tem problema, né? Quem é alcoólatra, não, deve ser zero álcool mesmo. É isso. E aí, o que acontece? Nós começamos então a frequentar quadrangular e agora, no dia dos pais, então, dia das mães, eles entregam a vida para Cristo, né? Lá, que ali foi a pregação do Evangelho, as coisas começam a acontecer, a minha tia ora por ele, e lá agora, dia dos pais, né? Ele batiza nas águas, desce as águas do batismo, 10 de agosto de 86. Então ele batiza. Nós começamos então assiduamente a frequentar os cultos, escola dominical, e ele não deixava eu e meu irmão para trás. Isso é um diferencial. Os pais que estiverem aí nos ouvindo, não vá para o culto e deixe seu filho em casa, deixe seu filho na casa dos colegas. Não, é com você. E nós não entendíamos nada. Eu, meu irmão e meu pai, era assim, a gente chegava e ele falou, quer ir no banheiro e beber água é agora. Porque só depois que acabar o culto. E aí a gente ia ficar do lado dele, né? Quando estava cantando, batendo palma, ele incentivava a gente a bater palma, cantar e não deixava a gente para trás. E aí, o que aconteceu? Meu coração foi sendo atraído pela mensagem, comecei a participar da escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, né? Aquelas coisas que vai envolvendo as histórias, né? De Davi, de Sansão, a história de... Com as histórias, né? Exatamente. O nascimento de Jesus. Então a semente vai sendo plantada. E o meu pai tinha uma devoção. Então assim, ele nunca comia sem orar. Ele nunca dormia sem orar antes. E de manhã nunca saía para trabalhar sem orar antes. Então a gente ia vendo aquele hábito dele, de oração, de leitura bíblica, né? Então assim, quem é o maior missionário na vida de um filho? Os pais. A devoção dos pais mexe com o coração dos filhos. E aí, agora eu com 14 anos, eu quis ir num retiro de jovens, estava com 13 para 14 anos. Foi o meu primeiro retiro de jovens. Fui muito tocado, gostei bastante. Mas no ano seguinte, né, isso foi em 92, primeiro retiro, desci as águas 17 de maio de 92, confessei Jesus e desci as águas do batismo 17 de maio de 92. E 19 de fevereiro de 93, eu fui no outro retiro jovem, foi muito difícil para ir nesse retiro, foi uma tribulação, dificuldade, não tinha dinheiro para pagar, e meu pai também não estava querendo deixar, não estava querendo liberar, foi uma semana assim de choro mesmo, de quebrantamento. E aí eu fui naquele retiro. E aí, 20 de fevereiro de 93, foi a primeira vez que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi revestido com o poder do Espírito Santo, 14 anos de idade. E aí, como a minha infância foi muito conturbada, eu sempre tive dentro de mim uma rejeição muito forte. Porque eu senti essa rejeição a partir do meu pai. Eu ia perguntar isso. Porque assim, cara, quando a gente passa por crises, quando a gente é muito novo, fica alguma sequela, né? Muitas. Fica algumas coisas, às vezes problemas psicológicos, às vezes comportamentos, né? E para você, mesmo assim, mesmo você vendo que seu pai mudou com 7 anos, você tinha, né? 7 anos. Você começou a mudar, mesmo assim, né? Ficou sequelas. Tem um amigo muito querido, o Dieter, ele fala uma coisa, ele é terapeuta, ele fala o seguinte, que a gente precisa pensar num concreto molinho. Você passou, alguém acabou de fazer uma calçada, um concreto molinho. O passarinho que pisar, ele vai fazer uma marca profunda, porque o concreto está muito molinho. Então, um passarinho pisando vai marcar. Agora, quando o concreto já está bem seco, pode colocar um carro em cima que ele não vai marcar. Então,
a minha mãe sofreu muito, com muito medo, muita insegurança no período da minha gravidez e depois, no meu nascimento, porque eu nasci em Contagem, então ela deixou os pais, ela deixou toda a família em Itaúna, porque meu pai arrumou um trabalho em Contagem, por isso que eu nasci lá. Então ela morou um período lá, esse período para ela foi muito desafiador. Medo, insegurança. E a minha infância, então, até os 7 anos, então assim, o que eu desenvolvi muito no meu pai? Porque ele era violento quando estava bêbado. Sempre foi um pai muito amoroso, muito cuidadoso, muito responsável, muito carinhoso, mas quando bebia... Eu passava por isso. Meu pai, até ele parar de beber, o que minha mãe fazia? Meu pai trabalhava, a gente estudava. Minha mãe sabia que meu pai chegava por volta de 7h30 da noite, 7 horas da noite, 6h30 a gente já estava tudo na cama, com luz apagada para dormir. É um terror. Porque sabia que meu pai ia descontar alguma coisa na gente. Mas no dia a dia ele era totalmente diferente, né? Então eu sei o que é isso, eu entendo muito bem o que é isso. E na verdade, todo excesso, todo vício, ele está escondendo alguma fome que não foi saciada na vida da pessoa. E no caso do meu pai, ele não teve um bom pai também. O pai dele era violento, batia na mãe, batia nele. E ele teve uma infância muito dura, muito difícil, com muita falta, as coisas eram muito difíceis, né? O Brasil passou várias crises. Ele contava para mim a crise do querosene, a falta de querosene, a falta de sal na infância dele. Falta de sal. Falta de sal. Falta de sal, falta de querosene. Mas isso lá em Minas ou tipo Brasilzão? Eu acho que foi uma coisa que afetou o Brasil. Mas lá não chegava o sal e o querosene nesse período aí. Tinha pouca instalação de rede elétrica ainda, né? Era mais só nas partes centrais, as pessoas que tinham mais dinheiro. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei com muitas marcas. Então, por exemplo, 3 inimigos internos que eu luto. Eu estou com 44 anos, que eu luto até hoje. Medo, insegurança e frustração. 3 inimigos fortes. Esses inimigos internos, então... Já identificados, mesmo assim, tem que combater, né? Sim, constantemente. Né? Constantemente. Porque, dependendo da situação que eu estou passando, né? Então, aquilo serve de um gatilho, né? Vai acionar imediatamente alguma coisa, né, no meu interior. E aí eu preciso de ir para um lugar de lembrar o quanto eu sou amado por Deus. Né? Eu preciso de ir para um lugar onde eu lembre, né, do que Cristo fez por mim, né? E da sua obra em mim. Né? E você pega os textos bíblicos que falam de amor de Deus, e eu lembro que você uma vez falou isso comigo. Você ficou mergulhando nos textos que falavam do amor de Deus para você. Tipo, Deus amou o mundo e tal. Isso. Pois então, uma coisa que para mim está cada vez mais claro é que nós somos uma fome ambulante. O ser humano, ele é uma fome ambulante. Ele tem uma fome e uma sede insaciável. Nós fomos criados para viver na presença imediata de Deus. Nós fomos criados para viver diante da sua glória. Então, o que é corrupção? Por que tudo está se desfazendo? Inclusive nós estamos fazendo, né? O nosso corpo, como Paulo disse, ele está se corrompendo. Por que tudo está deteriorando? Porque a glória de Deus não está aqui na terra. E por que a glória de Deus não está aqui na terra? Porque Deus não está aqui. Deus não está habitando na terra. Então nós somos criados para ser alimentados pela glória de Deus, pela presença de Deus, pelas afeições de Deus. Ele que é a fonte de vida, né? Exatamente. Quando você fala, só para o pessoal que está vendo também, fala presença, porque a gente fala muito aí. Nossa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Quando você fala presença imediata de Deus, o que seria essa presença imediata de Deus? É a presença literal? É a presença literal, porque o que nós vemos no Éden? Então, assim, o Éden era uma região no Oriente Médio, e Deus, ele planta um jardim nessa região ali, chamada Éden, né, lá no Oriente Médio, e agora a montanha de Deus, que é aquilo que fala no Salmo 16, no Salmo 24, o Monte Sião, ele está dentro desse jardim, é colocado dentro desse jardim. Então, Deus criou o homem com a terra fora do jardim, mas coloca o homem dentro do jardim. E quando o homem, então, está dentro do jardim, ele está dentro do perímetro da habitação de Deus, o céu. Então, não existia primeiro, segundo, terceiro céu. Era o céu. Era a terra e o céu unidos. Terra e céu, uma coisa só. Então, o que nós vamos ver? Que Adão é feito pelas próprias mãos de Jesus, porque ele é o criador de todas as coisas. Né? Jesus é quem forma Adão, né? Ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um mistério de Deus, né? Eles formam na presença deles. O homem é formado na presença e o homem recebe o sopro. Presença pelo concílio, né? Exatamente. Passamos o homem. Então. Exatamente. Então, e aí o que eu estou falando de presença imediata? Então, imediatamente, quando o homem nasce, Adão nasce, ele nasce diante de Jesus. Ele não conhece outro ambiente. Então, imagina só,
um peixe que viveu o tempo todo fora de água. Você pega o peixe, coloca na terra, como que ele vai fazer? Ele vai começar a se debater e vai morrer. Então, Adão e Eva, isso é o que Jesus quis dizer. No dia que vocês comerem, vocês morrem, né? Porque eles perderiam o acesso à presença imediata de Deus, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, vamos lá. A presença imediata era tão linda e tão forte, então o Monte Sião estava ali. E Jesus descia todo final de tarde para ter uma comunhão íntima com Adão e Eva. E eu suspeito que Adão e Eva não conhecia a noite. Porque Apocalipse vai dizer, se não faz memória, Apocalipse 21, Apocalipse 22, vai dizer que quando Deus vier habitar na terra, né, Jesus vai ser o candelabro e o Pai vai ser a luz que vai iluminar. Não vai necessitar da iluminação do sol em Jerusalém. O sol é eterno, o sol e a lua são eternos. Vai existir sol e lua no milênio e na eternidade. A terra é o lugar da habitação de Deus, é o lugar da eternidade. Mas não vai necessitar da luz do sol para ficar iluminado, porque dia e noite vai ter a luz do Cordeiro e a luz do Pai. Então, ou seja, no Éden não existia esse ambiente onde existia confusão, né? Porque a palavra trevas tem a ver com confusão. É um lugar que você não consegue discernir as coisas. Então, Adão e Eva estavam diante de Deus e diante da sua glória. E o que me chama a atenção? Nós somos criados para a glória de Deus, mas também para conter a glória de Deus. Porque qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é que ele está nos santificando, mas no dia do Senhor, Efésios 1,14 diz que ele é o penhor da nossa salvação, que ele é a aliança, o anel, é o sinal que nós somos salvos, e que no dia do Senhor, o Espírito Santo ele vai transformar o nosso corpo como o corpo de Jesus foi transformado na sepultura. Deixa de ser um corpo corruptível para se tornar um corpo de glória. João vai dizer, né, na sua carta, 1 João 3, que assim como ele é, nós o veremos porque seremos como ele. Então, uma coisa que me impacta é que o ser humano ele não foi só criado para estar diante da glória, diante da face. Porque a palavra presença no hebraico é a palavra diante da face. Estar diante da face. Então, o homem não vai só estar diante de Deus, mas ele vai ter a própria glória, ou vai conter a glória de Deus. Então, ou seja, todo o universo foi criado não só para estar diante da glória de Deus, ou foi criado para a glória de Deus, mas foi criado para conter em cada molécula, em cada átomo, a glória de Deus. Para depender também. Exatamente. E aí, o Vitor me fez uma pergunta, né? Como que eu lido, então, com o medo, a insegurança e a frustração que são os meus inimigos internos? Efésios 1,4, né? Principalmente na NVT, é um dos textos que mais me marca. E eu costumo sempre fazer o meu devocional e durante o dia recitar ele, né? Você incluiria isso como a palavra de Jesus que fala de cada um deve tomar a sua cruz também ou não? Sim. Que como é uma luta diária. Sim. É uma luta diária. Sim, porque assim, nós temos inimigos internos e externos. Às vezes é fácil identificar os externos. O diabo é o inimigo... Geralmente é mais fácil identificar o externo. Né? Então, o diabo é o nosso inimigo, essa era presente, né? O mundo em si. Trazendo para a vida comum, claro, sai à noite, toma cuidado. Né? Porque você está vendo. Né? Exatamente. Agora, o espiritual, o interno, Isso. é difícil a gente se enxergar. Então, às vezes, o maior problema do ser humano é esse, né? Se enxergar realmente o que ele é. Ou ele acha pior do que ele é, ou ele acha melhor do que ele Exatamente. é. Nunca ele sabe exatamente quem é. Ele só vai descobrir de Deus. Né? É só Deus que Deus. E o cristão que descobre seus inimigos internos, ele recebe uma graça de Deus. Para ter o conhecimento desses inimigos, ele recebe uma graça de Deus, então como vencer, né? E esse texto aqui é um texto que o Espírito Santo me deu, né, o ano passado, no mês de outubro, e que ficou muito forte no meu coração, Efésios 1,4, na NVT, né, nova versão transformadora, que diz assim, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos sem culpa diante dele. E junto com outro texto, de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, diz que nós somos agora herdeiros de Deus e fomos chamados para ser participantes da sua glória. Então, eu comecei a orar sobre isso para fortalecer o meu homem interior. Então, eu falo, Júnior, né, como se Deus estivesse falando para mim, né? Júnior, eu te amei, eu te escolhi antes da criação do mundo, para você viver como um filho amado, herdeiro do meu reino e participante da minha glória. Porque você falou uma chave muito importante. Nós temos a tendência de ter o ego estourado ou o ego inflado. O diabo ele trabalha com essas duas alternativas. Ou ele vai estourar meu ego, porque ele vai me distrair com o meu ego estourado. Eu vou me sentir muito para baixo, muito mal. Ou ele vai inflar meu ego. Porque o que o inimigo quer? É o que ele fez no jardim, é o mesmo ardil. Mentir para distrair.
Esse é o ardil dele. Então, os ataques à nossa mente, os ataques que nós vivenciamos, às vezes até no corpo, na saúde, ou na mente, ou no casamento, ou nas finanças, porque existe isso, essas setas e esses ataques, o único foco é distrair. Paulo deixa isso claro na carta dele, Efésios 6:10 em diante. Ele vai deixar isso muito claro. Então, eu preciso focar. E eu preciso focar no quê? Isso que você disse, as verdades que Deus fala sobre mim. Porque, como eu falei anteriormente, nós somos uma fome ambulante. Nós fomos criados para ter prazer em Deus. Quanto mais satisfeito em Deus, mais nós o glorificamos, como diz John Piper. E Paulo entendeu isso. Porque ele vai repetir para os Filipenses, eu não lembro se 3 ou 4 vezes na sua carta. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. O cristão, aquela pessoa que é salva em Cristo, o lugar do seu prazer, da sua alegria, da sua plena satisfação não está mais na profissão, não está mais no casamento, não está mais no dinheiro, não está mais na conquista da carreira profissional, não está nas coisas dessa terra. E isso precisa ficar claro. Porque o grande embate dos últimos dias é quem vai ter a sua mente e seu coração. A disputa, né? Nós somos uma geração do entretenimento. A gente ensina isso para as crianças, né? A igreja tem um chavão que o pessoal usa e fala assim que o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Sim. É a mesma coisa, né? É. Assim, o que você cedeu o seu coração é o que vai governar. É. E realmente, e o problema, eu sempre falo isso, dá a impressão nos dias de hoje que o problema nem mais é do diabo, o problema somos nós. O nosso egoísmo, às vezes o diabo não, você não precisa fazer nada, porque você está se matando. Ele está escolhendo o caminho errado, porque nós estamos endeusando a nós mesmos, né? Nós estamos colocando a gente em primeiro lugar, porque Sim. Deus, o primeiro lugar é dele. Sim. Na teoria, mas às vezes a gente não põe nem as coisas, a gente põe a nossa vontade só. Sim. Nossas coisas. E você falou agora uma coisa tão forte assim que me lembrou muito de 1 João capítulo 2, né? Eu queria até ler aqui, porque é uma chave importante. 1 João 2,15. Então, nós somos criados para viver na presença imediata desse Deus, para estarmos cheios da sua glória e diante da sua glória. E agora, então, o homem está totalmente satisfeito e pleno, porque ele está no relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está até grifado aqui. E aí, então, se nós somos uma fome ambulante, nós somos uma fome ambulante de quê? De amor. Então, o ser humano foi criado para ser amado e para amar. É isso. Essa é a pegada. E quando a gente vê aqui em 1 João 2,15, João ele vai falar assim, olha, não ame este mundo, aqui é era, essa presente era, esse presente século, né? Nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, quem ama as coisas dessa era, o amor do Pai não está nele. Cara, e a gente pode todo dia amar alguma coisa do mundo mais do que amar Deus. É naquele momento, então, que nosso coração deixou de receber esse amor do Pai. Ou tem como isso acontecer? Porque tem como não receber o amor do Pai. Então, ou é de não entender o amor do Pai. Tem como nós não estarmos disponíveis para receber esse amor. Porque uma vez que nós temos o selo do Espírito Santo, Efésios 1,14, Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o Espírito Santo ele derrama em nossos corações o amor de Deus. Então, se eu estou distraído, eu não consigo perceber. E esse é o grande lance da batalha espiritual. O único foco é distrair, é desfocar. É tirar o nosso foco do Pai, do seu plano, do seu amor pelo Filho, do seu amor por nós e de tudo que ele está fazendo. Sim, porque muitas vezes eu já devo ser estando na igreja, em cultos, tipo, as coisas da igreja, ministério, sim, você já sabe disso. Sim. Tomou o lugar do amor de Deus na minha vida. Eu sempre tive dificuldade para me sentir amado por Deus. Então, e aí E eu estava na igreja, fazendo coisa para Deus, tentando atrair a atenção de Deus por mim nas coisas. E influenciando os outros. Né? Influenciando os outros nessa pegada. Então, quem faz mais está tendo mais amor de Deus. Na verdade, não é assim. E 1 João 2,16 tem uma coisa muito forte que encaixa nisso que o Vitor está falando. Olha só. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. É só isso. O desejo intenso por tudo que vemos. É só isso. E o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. NVT. Então, olha só, gente, como que
a gente entende que nós somos criados para o prazer. E todo o trabalho do inimigo, como também, porque essas 3 tentações foi aqui, aconteceu lá no jardim, quando a serpente conversava com Eva. Ele ofereceu o prazer físico, comer. Ele ofereceu o prazer naquilo que ela estava vendo, que era bonita, né? A fruta, ela tinha uma beleza nela, né? E depois o orgulho, você vai se tornar como Deus. E então nós precisamos estar atentos, porque isso que o Vitor falou é uma chave. Eu posso agora, como pastor, ter prazer no serviço de pastorear e não mais ter prazer em Deus. Eu sou mais alegre quando estou pastoreando do que quando eu estou com Ele, no secreto, quando eu estou lendo a sua palavra, quando eu estou meditando nas Escrituras, quando eu estou orando ou quando eu estou na comunhão com os irmãos. E isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Nós sabemos que Éfeso era uma sede na Ásia. De lá saiu os outros 6 presbíteros para completar, né, as 7 igrejas da Ásia. Foi de Atos 19 foi lá, né? Exatamente, mas uma coisa acontece que Paulo fica ensinando lá, se eu estiver equivocado, por 3 anos. De lá saem os presbíteros, de lá sai uma liderança fortíssima para a igreja da Ásia. E na carta à igreja que estava em Éfeso, chama muita atenção que nós vamos o Senhor revelando coisas profundas através de Paulo, que ele não fala em outras cartas. O mistério de Deus, o mistério de Cristo. A Efésios 2, né? A união agora os gentios, né? Com Israel, aqueles que creem em Jesus, né? Então, nós agora somos povo de Deus junto com os judeus. A mesma herança que ele prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó, nós fazemos parte. Então, assim, tem revelações profundas e maravilhosas. Inclusive, que ele vai abrir sobre batalha espiritual, sobre vida de igreja, sobre casamento, né? Sobre o mistério, que ele vai fazer uma referência com Gênesis, né? 2, ele vai falar que é grande esse mistério, né? Eu me refiro agora a Cristo e a igreja, ou seja, ele pegou o casamento natural para poder ensinar sobre Cristo e a igreja, esse grande romance. Porque eu fiquei perguntando, né? O Vitor esteve junto com a gente sexta-feira lá em casa, na igreja caseira, e eu fiquei perguntando, falei, irmão, nós devemos perguntar para Deus, que amor é esse que fez Jesus descer do céu? Eu quero conhecer esse amor. Porque Efésios 3,16, Paulo vai dizer que nós precisamos conhecer o amor do Messias. O amor de Cristo. A palavra Cristo é ungido no grego. No hebraico é Messias. Messias é o libertador. É a semente da mulher que esmagar a cabeça da serpente para libertar a humanidade. Ele é o Messias de Israel, o Messias do povo judeu. Ele é o nosso Messias. Então, eu fico perguntando, que amor é esse que fez Jesus descer do céu? E esse amor é o amor de um noivo apaixonado, um amor avassalador. Né? Aquele amor que fez dar aquele show pirotécnico em Êxodo 19, e é esse amor que fez ele vir na cruz e morrer por nós. E que vai fazer voltar, ele vai voltar para o povo judeu e para nós, que agora somos parte da sua noiva. E tem um ponto, então, que eu queria ressaltar, que a certeza de que somos amados, filhos amados de Deus, é o que vai guardar o nosso coração dos inimigos internos, que é uma coisa que nós começamos a falar e chegamos até aqui. Né? Hoje chegamos no caminho, né? Não, Bruno Peixano, Bruno sua vez. Nossa, muito bom mesmo. Mas eu queria voltar só lá então, nos 14 anos. Então, eu recebo o batismo pelo Espírito Santo, e uma coisa interessante começa a acontecer. E aí foi o seu encontro, assim, verdadeiro? Sim, foi muito forte. Foi no retiro de jovens, 20 de fevereiro de 93, num sábado à noite, num culto. Você era praticamente um adolescente, né? 14 anos. Eu ia fazer 15 naquele ano. E foi muito forte, porque quando eu cheguei no lugar, na chácara onde estava acontecendo o retiro, eu comecei a sentir um tremor interno. Eu achei que era de frio, mas era verão. Eu falei assim, eu não estou sentindo frio. E quando entramos para o salão, eles tinham coberto uma quadra, porque eles pegaram o salão de reunião, né, o salão de culto, para as pessoas dormirem, porque foram muitos jovens. Então, eles cobriram a quadra com uma lona para ter o culto. Quando eu entrei nesse lugar, o tremor intensificou. E as primeiras músicas, né, ou a primeira vez que eu ouvi Leão de Judá, És a Nossa Estrela da Manhã, né, essas músicas que a comunidade na época estava no auge, né, as comunidades no Brasil, e aquela noite foi muito marcante. Estava bombando. A comunidade Vila da Penha, né, a comunidade Goiânia, né, essas comunidades estavam no auge, né? E aí essas músicas, e é interessante como o Espírito Santo ele forma em nós memórias afetivas, os encontros com o Espírito. A vida de um cristão é feita de encontros com Deus, de encontros com o Espírito Santo. E ele faz isso para nos dar memórias afetivas, para nos lembrar. Lembra que ele fala com a igreja de Éfeso? Nós estamos falando agora. Tanta revelação, porque eles se sentiam muito amados. Eu li Efésios 1:4.
né? Porque Paulo falando para eles, olha, o Senhor nos amou e nos escolheu antes da criação do mundo. Mas aí quando nós vamos para Apocalipse, o Senhor está chamando a atenção. Eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês têm serviço, têm obra, mas vocês precisam voltar para o primeiro amor. Ou precisa voltar para mim porque eu amei vocês primeiro. Antes da criação do mundo eu amei vocês. Vocês me abandonaram e agora vocês passaram a amar o serviço em vez de me amar. Porque hoje a gente vê muito isso, né? O Vitão começou a falar sobre isso, que às vezes o ministério rouba muito nossa intimidade com Deus, né? Sim. Aquele, sabe, querer manter a aparência, de manter o cargo, responsabilidades, excesso de cobranças, ele acaba roubando sua intimidade com Deus. Porque você acha que servir é a mesma coisa que ter relação com Deus. E não é. Não é, mano. Não é. Não é mesmo. E eu tava trocando ideia com um brother esses dias e eu falei pra ele, mano, será que a gente tá amando Jesus? Ou nós estamos amando o serviço na igreja do Evangelho Quadrangular? Tá? Ele é pastor também. E ele falou assim, desculpa. Ele falou assim, não, sério, ele falou assim, ó, mano, amar a igreja do Quadrangular já é amar Jesus. E eu falei, lá no meu íntimo, eu falei, eu não vou esticar esses fretes aqui, mano. Acho que vai dar uma treta aqui. Mas lá no íntimo eu tinha certeza absoluta que não é a mesma coisa. Você pode amar uma denominação, amar o serviço na igreja, como você falou, eu vivi isso, cara. Sentou há pouco tempo que Deus está despertando meus olhos para essa realidade. Eu penso que o filtro que a gente precisa ativar é um só. Aonde eu encontro prazer agora? Aonde eu estou encontrando satisfação? Eu sou plenamente satisfeito em Deus ou sou plenamente satisfeito no ministério? Ou sou plenamente satisfeito quando eu estou dirigindo o carro que eu comprei? Ou sou plenamente satisfeito quando eu estou com a minha esposa? Eu acho que o ponto é esse que está em 1 João, ali, capítulo 2, do 15 até o 18. O que você deseja, ou aonde você encontra a satisfação do seu desejo? Nós somos uma fome ambulante. E essa fome é uma... Essa felicidade acaba se tornando, né? Viu, você está feliz quando, né? Exatamente. Quando você está num carro bom, quando você está comendo uma boa comida ou quando você está com medo? O maior Quando você recebe aplauso, né? o maior inimigo da igreja dos últimos dias se chama preocupação com a vida natural. Em Lucas 21, Jesus vai deixar isso claro, a partir do 37 lá. Ele vai falar, olha, cuidado, porque no fim dos tempos vocês podem ser enganados e vocês podem preocupar excessivamente com as coisas desse mundo, né, com comer, beber e vestir. Dá a impressão que o erro, assim, porque a galera colocou isso como o filtro de presença de Deus. Né? Fala assim, ó, no dia que eu tiver abençoado, casamento em dia, casamento em financeiro dia, ministério bem, conquistando, crescendo, crescimento. Lembra do antigo ardil da serpente? Mentir para distrair. Então, se eu coloco... Isso, na hora que começou em 1 João, né? Que você 1 João. O 16 que fala, na versão da Almeida Revista, corrigida, fala concupiscência, né? Concupiscência. Concupiscência dos olhos, os perba da vida. Uhum. Ele fala sobre isso. Eu sempre tive isso. Na hora que vai tentar Eva, eles usam as três coisas. Sim. As três passagens, as três coisas, ó. Concupiscência dos olhos, pode falar. Não sei, não Supremo da vida, ele vai colocar tudo. Ele vai tentar Jesus, ele faz a mesma coisa, cara. Ele põe diante dos olhos de Jesus as grandes obras, as grandes coisas. O método para tentar derrubar o homem é o mesmo. Vai ser diferente com nós? Vai ser diferente. Presta atenção, não é diferente nem com nós, individualmente, nem com nós, coletivamente. Então, o grande inimigo dos últimos dias é a preocupação com a vida natural, a busca por prazer. Jesus diz em Mateus 21, cuidado com orgias, muitas festas. Então nós vemos que a preocupação com a vida natural e aonde você busca o prazer vão ser os dois grandes inimigos do tempo do fim. E o que você acabou de falar agora, Tiago, né? É muito sério e muito forte. Porque sinônimo agora de abençoado é alguém que tem um bom emprego, é alguém que tem casa própria, é alguém que tem dinheiro na poupança. E isso não é real. Tudo isso aqui o diabo pode dar. Eu conheço cristãos, príncipe, né? E até presbíteros que foram enganados. O diabo deu empresa, deu carro, deu dinheiro. Esse cara não consegue cuidar da comunidade local, ele não consegue cuidar da igreja. E ele acha que ele está sendo abençoado. E eu vi um irmão em Cristo falando com ele abertamente, assim como nós estamos sentando conversando. Falando com ele assim, irmão, eu queria falar para você que o diabo deu as coisas e que essa empresa que você tem,
isso que você tem. Só te afastou de quem realmente é do seu chamado. Só te distraiu. O diabo te deu. Então tem muitos cristãos. É difícil, É. É difícil para você ouvir, mas é difícil ainda você falar, né? Porque hoje você é pastor. Sim. Você é pastor, ou não? Eu sou Presbítero. Mas Pastor também. para você chegar firme assim numa palavra, falar uma coisa, cara, você tem que estar com Tem que ter discernimento. discernimento. Tem que ter clareza. A coisa e porque assim, hoje em dia, cara, a gente já falou, né? Hoje eu tava editando os vídeos lá, nossa, do Ribeirão, e tava vendo, e a gente foge do confronto, né? Exatamente. Foge do confronto. A gente só quer ir para a igreja muitas vezes para amansar o ego. Não, eu tô no caminho, mais ou menos. Tô no caminho. Então, beleza. Consciência Nossa, religiosa, você tocou num ponto fortíssimo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo disse que por não amarem a verdade, vão ser enganados pelo anticristo. E por que nós não gostamos de confronto? Por que a igreja de hoje não quer confronto e não quer mensagem de confronto ao pecado? Quer mensagem que massageie o seu ego. Por que os coaches estão no auge? Porque os pastor coaches estão ganhando muito palco nos nossos dias. Porque as pessoas hoje, elas não amam mais a verdade. Porque a verdade, ela te deixa nu. A verdade, ela te posiciona. Você falou no início do podcast, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos entender quem nós somos. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente ou vai estar com o ego estourado ou com o ego inflado. Porque o inimigo ele trabalha com essas duas coisas para te distrair. Então, quando você está em Cristo, e você se mantém diariamente diante da face, diante da presença, buscando essa comunhão, buscando ser beijado pela palavra, nós precisamos dos beijos das Escrituras. Nós precisamos ser alimentados pelas Escrituras diariamente. Nós precisamos das afeições do Espírito Santo que vem no tempo da oração. Nós precisamos da comunhão com os irmãos. Eu preciso ver Cristo na sua face. Dietrich Bonhoeffer, ele tinha uma frase muito forte. O Cristo que está na boca do meu irmão é mais forte do que o Cristo que está no meu coração. Ou seja, no momento que nós estamos tendo comunhão, aquilo que você reparte comigo de Cristo é maior e mais intenso do que naquele presente momento que tem no meu coração, porque é uma revelação fresca. Assim como quando eu leio as Escrituras, assim como eu ouço uma mensagem, assim como eu estou orando. E é uma preocupação muito grave, porque nós temos uma geração que quer diversão, mas não quer transformação de vida. Então, mensagens que distraem, mensagens que desfocam estão ganhando cada vez mais amplitude, e essas pessoas estão pregando debaixo da ação do Espírito do Anticristo. Então, nós precisamos mais do que nunca amar a verdade, porque o amor à verdade é que vai nos guardar. E uma coisa que eu lembrei agora aqui, lembra que Paulo vai dizer, eu não lembro o irmão agora, de repente vocês vão lembrar o nome do irmão, não lembro se é Tico, quem era, que ele falou assim, por amar o presente século, me abandonou. Eu acho que é Demas, pedindo Timóteo para passar em Troade, para pegar cá, para pegar os pergaminhos, ele falou assim, vem me ver, porque eu estou sozinho, eu fui abandonado, por todos, inclusive Demas. Ele amou o presente século. 4:10. Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a atenção. Isso. Então, a palavra mundo é aion aí no texto, que é mesmo que está lá em João. Aion no grego é século, era, essa presente era. Então, assim, desse tempo, né? Isso. Em Colossenses 3:1, Paulo ele vai falar algo muito profundo. Ele vai dizer, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, nós precisamos pensar no Pai, no Filho, no Espírito, no plano do Pai, como esse plano está acontecendo, como eu posso cooperar, ser um cooperador desse plano e viver por isso. E quando o Senhor vai revelando que nós somos amados, filhos amados de Deus, nós vamos entender que Deus é o amante, que o Filho, que Jesus é o amado e que o Espírito Santo é o amor. Então, olha que interessante. Jesus vem, o amado vem, para nos revelar o amante, o Pai, e para nos dar o amor. Porque em João 17, no Evangelho, fica muito claro e nítido que faz parte da oração de Jesus que nós recebêssemos esse amor para amarmos o Pai e para amarmos o Filho, assim como um ama o outro. E esse amor só pode ser operado pela pessoa do Espírito Santo. Eu tenho um negócio meio estranho na minha cabeça. João 15. Eu tenho uma elucubração. João 15. A palavra fruto aparece no singular o tempo todo. Permaneça em mim para que vocês deem muito fruto. Singular. Você pega Gálatas 5:22. O fruto do Espírito não é? Os frutos do Espírito são
O fruto do Espírito é amor. Então, para mim, o amor ele tem 8 facetas, ou 8 manifestações, ou 8 formas de expressão. Então, eu penso no amor como um cacho de uva. O cacho de uva é o amor. Eu aprendi como uma mexerica. É. São vários nomes, né? Eu aprendi também como mexerica. Então, mas o que me chama a atenção? Em João 15 está falando da videira, que o pai está cultivando. Essa videira é o filho. Nós somos no ramo. Eu fui visitar vinhedo ano passado, em agosto, setembro, eles tinham podado e os raminhos estavam crescendo, bem pequenos. E junto com o raminho estava crescendo o cacho de uva. O raminho, ele cresce e o cacho de uva vai crescendo de forma gradativa. Aquilo me impressionou. Porque é nas varas, é nos ramos que estão o fruto. Não é no caule, não é na videira central, na parte central da videira. E aí Jesus ele vai dizer assim, olha, eu sou a videira, o pai é agricultor. Então, se vocês permanecem em mim, vocês estão muito fruto. Pensando assim, a uva é melhor. Então, o cacho de uva. E quando você tem a uva esmagada, você tem o vinho. O vinho produz o quê? Alegria. Na Bíblia, alegria, certo? Qual que é a primeira expressão, então? Ou a primeira uvinha do cacho? Alegria. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor. Mas agora, essas uvinhas, vamos lá conhecer. Alegria primeiro. Segundo, paz. Qual que é a primeira coisa que acontece quando alguém, de fato, nasce de novo? Ele tem uma alegria indizível, as coisas não estão bem, ele está desempregado, está com problema no casamento, não está indo bem na escola, as coisas não estão funcionando, ele não está satisfeito com a vida, mas ele tem uma alegria interior, que é produzida pelo Espírito Santo. Segundo, ele tem uma paz. As coisas estão conflituosas na vida dele, as coisas não estão organizadas, mas ele tem uma paz. Então nós vamos lá. Que o amor, o cacho de uva é formado pelas uvinhas, né? Alegria, paz, paciência, longanimidade, né? Benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade, esqueci aí, né? Porque eu repeti aqui 1. Mas são 8. E me chama a atenção porque são 8. Porque o 8 representa aliança, o 8 representa eternidade nas Escrituras. Né? A representação do 8 é exatamente isso. Então me chama muita atenção que quando alguém nasce de novo, é evidente o amor de Deus. Então, nós vamos olhar para a Bíblia como um grande teodrama, um grande romance. A primeira fase desse romance, a primeira nuance é o amor do pai pelo filho. E isso é tão forte que Colossenses 1 vai dizer que o pai cria todas as coisas no filho para o filho. Então, o centro da pregação do evangelho nunca foi salvar o homem. O centro do evangelho não é o homem, o centro da mensagem não é o homem, é Jesus Cristo. Ele é o centro do amor do pai, ele é o alvo do amor do pai. Em João 17, Jesus está orando isso. Ele fala assim, pai, dê-me a glória que eu tinha comigo no princípio. E agora, pai, eu oro por esse, para que eles estejam comigo aonde quer que eu esteja. E depois, ele fala mais, que eles também tenham essa glória. Pai, você os ama como me amou. Que esse seu amor permaneça neles. Então, Jesus está falando assim, pai, inclui eles agora nessa dança de amor, nessa pericorese, nessa dança de glória, conforme está lá em Efésios 1, pericorese, nessa dança de glória, para que eles entrem no verdadeiro lugar de prazer e satisfação que eles foram criados, que é me amar, amar a ti e amar a si mesmo. E aí tem uma chave. Lembra que eu falei com vocês que em outubro do ano passado o Senhor falou muito comigo em Efésios 1:4? E isso me deu força para lutar contra os inimigos interiores, insegurança, medo, frustração. Eu percebi o Espírito Santo falando no meu coração de forma clara. Se você não se amar como eu te amo, você não consegue me amar, nem amar o outro. E eu participei do encontro no VOA, que é a voz dos apóstolos, né? Teve aí aquele irmão do Avamento Toronto, fugiu o nome dele agora aqui, Randy Clark. E um dos irmãos que ministrou nesse congresso, eu só fui no sábado, foi um irmão que evangelizou lá, parece mais de 1 milhão de muçulmanos. Esqueci o nome dele também agora especificamente. Mas esse irmão, ele contou um testemunho muito forte, que ele chegou lá no Afeganistão para apaziguar uma perseguição que estava acontecendo contra a igreja. Eles começaram a quebrar muitos prédios de igreja e ele foi lá para ajudar. E aí o que aconteceu? Ele, quando chegou lá, foi conversar com uma das autoridades e ele chegou, o cara estava triste, as pessoas acabaram de chegar a notícia que o filho dele tinha caído de uma altura e ele estava hospitalizado, não estava bem e tal. E esse irmão, ele começou a pensar imediatamente, Jesus, se você agora curar o filho dele, essa perseguição vai acabar.
Isso vai mudar aqui no Afeganistão. E aí ele conversou com o cara, ele tinha uma abertura, né? Ele era bem quisto lá na região, mesmo sendo cristão. E aí ele pede a permissão para ir até o hospital, para orar pelo menino. E o sheik lá, essa pessoa de autoridade, não sei o nome lá dos muçulmanos, lá, o cara foi, liberou e ele foi ao hospital. Quando ele foi orar por ele, ele orou para que o menino fosse curado, nada aconteceu. E ele volta para o quarto de hotel, frustrado. É tão bom quando Deus estoura o nosso ego. Quando o diabo estoura, é muito ruim. Quando Deus estoura, se chama arrependimento, se chama tristeza segundo Deus. Paulo vai chamar isso de tristeza segundo Deus. Nós, cristãos, precisamos da tristeza segundo Deus, que nos coloca no lugar certo, de entender que somos pecadores depravados, mas que somos amados por Deus. Pecadores amados por Deus. Isso nos alinha. E uma coisa que aconteceu quando ele chegou no hotel, ele falou que foi orar. Ele pegou a palavra, dobrou o joelho e começou a orar. Deus, por que o senhor não curou e tal? Isso resolveria um grande problema. O senhor virou para ele e falou assim, olha, o seu problema é que você quer andar no nível de poder de milagres que você não suporta. Tudo você faz com segunda intenção. Você queria que ele fosse curado para que você fosse beneficiado, para que a perseguição acabasse. Eu não preciso dele ser curado para terminar com a perseguição. Eu sou Deus. E isso só aconteceu dessa forma se você só teve uma segunda intenção e pensou em se beneficiar porque você não te ama como eu amo você. O dia que você aprender a se amar como eu amo você, você vai andar no poder e maravilhas que você tanto me pede, tanto deseja. Tem um preço a se pagar. E aí tem uma chave. Lembra que Jesus, em alguns momentos, ele só falou assim, que nós devemos, que a lei resume em amar o nosso próximo como a nós mesmos? Paulo vai dizer isso também em Gálatas. Ele não vai falar assim, ó, amar a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus chega a citar só amar o teu próximo como a ti mesmo, Paulo chega a citar só amar o seu próximo como a ti mesmo, e João chega a citar que amar a Deus é amar os irmãos. Tem uma chave, tem um segredo escondido. O pai é o amante, o filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Logo, se eu não estou em constante relacionamento com esse Deus, que é o amante, com esse filho que é amado e com o Espírito Santo, que é o amor, não há amor no meu coração. Não há amor no meu coração para amar a Deus. Então o primeiro mandamento não vai estar no primeiro lugar. E o segundo mandamento não vai estar no lugar que ele tem que estar. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, qual que é a dinâmica do Evangelho? Mostra um Deus que nos ama. Em primeiro lugar. Jesus chama, Jesus chama. Lembra que no Brasil foi varrido por isso na década de 90? Como que as pessoas começaram a pregar o Evangelho? Eu queria dizer para você que Jesus chama. E surgiu muitas conversões. Então, porque o homem foi criado para ser amado. Então vamos lá. Quando a gente então entende que é amado, em segundo lugar, o amor de Deus vai ser derramado no nosso coração. Quando o amor de Deus é derramado no meu coração, eu consigo amá-lo. Porque só tem uma fonte de amor no universo, Deus. Deus é amor. É uma definição de Deus. A partir de então transborda e afeta o nosso próximo. Aí que a gente consegue. Exatamente. O Neil Barreto tem uma frase que eu já falei até nos podcasts, né? Esse eu guardei a frase porque para mim é uma realidade. Ele fala assim que Deus escolheu ser amado no próximo. Né? Ele não escolheu ser amado só em palavras, porque a gente não toca, a gente não vê. Né? Ele escolheu ser amado no meu irmão. E é mais ou menos isso. Pois então, essa teologia, essa galera é da teologia delicada, teologia integral, né? Mas assim, ele está falando uma face da verdade. Toda verdade tem duas ou três faces. Toda verdade nas escrituras tem duas, três faces. O diabo disse assim para Jesus, transforma essas pedras em pães, né? Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães, né? E aí Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos ver esse diálogo, né, com o diabo, se vocês até lembrar as frases aí, mas Jesus vai dizer, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Né? O diabo disse, pula daqui, né? Porque está escrito que você vai dar ordem aos seus anjos, está citando o Salmo 91:11, né? Para que você não tropece os seus pés. Todos se defende usando a palavra. Né? Exatamente. E aí Jesus diz, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então toda verdade ela tem duas faces, ou três faces. Eu costumo dizer duas testemunhas ou três testemunhas. Então, por exemplo, isso é um fato. Deus escolheu, essa é uma das nuances do amor. Deus escolheu ser amado no irmão. Mas antes disso, Deus escolheu que eu o ame por meio do Espírito Santo, ele me dá essa condição por meio do Espírito Santo. Ele dá a condição de me amar a mim mesmo pelo Espírito Santo. E então eu amo o outro. Então,
Então, esse irmão aí, ele tá segurando toda a verdade isolada, ela pode se tornar uma heresia. Ela pode se tornar um grande problema. Só isso não seria correto. Não. Só isso. Não, porque quando eu bato nisso, eu bato em cima que a justiça social é obra de Deus. Justiça social não é obra de Deus. Justiça social não é evangelho. A pregação do evangelho transforma. Sim. E a justiça social não transforma. Seria completo só a nação social, né? Exatamente. Então, o que nós vemos? Então, agora, eu criei em Jesus, porque é isso que está dizendo, né? Que lá em João 17, Jesus vai dizer isso. Eles creram em mim. Então, nós cremos em Jesus. Então, agora, nós fazemos parte desse círculo de amor forte, desse amor ardente, desse amor avassalador, desse amor que tem garra de leão. E aí, nós vamos, então, agora participar desse amor. E aí, o que vai acontecer? Eu passo a amar a Deus, eu me amo. E o que é amor, gente? Vamos pensar o que é amor. Amor não é gostar. Amor não é simpatizar. Amor não é eu sentir bem, né, com aquela pessoa que eu estou. Amor vai além disso. Amor fala de aceitação e perdão. Então, por exemplo, eu não falei isso ainda no podcast. Eu faço, dia 24 agora de julho, 24/7, eu faço 24 anos de casado. Eu casei 24 de julho de 99, a minha esposa está aqui, né, com a gente. Eu casei com 20 anos. Eu faço 45 em setembro. Eu sou 10/9 de 78 e a minha esposa é 10/10 de 78. Um mês de diferença. Eu sou mais velho um mês. Condenou sua idade aqui, viu? E essa mulher, né, a Selimar, é uma grande prova do amor de Deus por mim. Então, e isso é uma chave muito importante. Então, assim, como é que eu comecei a amá-la? Como foi? Começa, claro, com uma paixão, começa, claro, por uma atração, uma coisa natural. Mas tem a ver de eu aceitar ela na minha vida, eu aceitar, eu agora interagir com ela, mas tem a ver também com perdoar, porque é necessário perdoar. Então, quando eu me amo como Deus me ama, sabe o que está acontecendo? Eu estou me aceitando e perdoando. E com 44 anos de idade, me lembrei agora de Agostinho. E com 44 anos ele vai escrever um livro. E nesse livro ele vai falar que ele faz uma conciliação com a história dele. O que é essa conciliação? Ele olha desde a sua concepção no ventre da sua mãe como um ato do amor de Deus. E ele vê a sua infância, ele vê os seios que amamentaram, ele vê a sua infância, que ele vai aprendendo. A vida dele toda, ele consegue ver o amor de Deus. Então o cristão, eu preciso olhar para trás para a minha história, para os meus erros e acertos e falar, Deus, este era o melhor caminho para me atravessar, para estar agora nesse lugar, nesse ponto. Tendo a certeza que eu sou um pecador depravado, mas que sou um pecador amado por você. Por quê? Se nós consideramos, esse é o grande problema da teologia da prosperidade, a teologia triunfalista. Se está tudo dando certo, se eu só tenho história de coisa boa, Deus esteve comigo. Deus está de acordo. Mas como é que então nós vamos fazer com Paulo? Como é que nós vamos fazer, né, com Sansão, com João? Como nós vamos fazer com Salomão? Como nós vamos fazer com Davi, um assassino e um adúltero? Graças a Deus. O homem segundo o coração de Deus. Então, o que é amar a nós mesmos como Deus nos ama? Né? Amar a Deus como Ele me ama é me aceitar e me perdoar. Então, o cristão, ele precisa se amar e se aceitar. Eu senti isso já de pessoas com esse problema, que eu sinto que Deus já perdoou. A pessoa ofendida foi perdoada, mas ela não se perdoa. Exatamente. Ela fica se condenando. Por que nós temos uma igreja hoje com pouquíssimos milagres? Quando nós pegamos Atos e pegamos agora, hoje. O que está em xeque é a justiça de Deus, é o sangue de Jesus. Né? Se você pegar a década de 80, cara, 80 até 90, cara, era muito milagre. Teve derramar do Espírito, teve milagres, mas vamos... uma parte da soberania de Deus, tipo, não querer derramar mais? Pode ser, mas... Ou tipo, é por causa de nós? Pois então, eu creio que existem tempos determinados para o derramar de Deus, sim, eu creio tudo isso, mas eu creio que nós somos chamados para entrar nesse círculo de amor ardente, nessa comunidade do coração ardente. Eu sinto que nós somos chamados para essa pericorese, para essa dança de glória. E glória é estar na bondade de Deus. Vocês lembram de Moisés? Né? Moisés, Êxodo 19, ele está diante da manifestação da majestade e da grandeza de Deus para gerar medo no coração do povo do céu, para gerar temor, para eles não pecarem. Né? E agora,
ele não é destruído. Moisés entra e fica face a face com Deus, com Jesus. Ninguém viu a Deus, ninguém pode ver a Deus. Lá em Êxodo, toda vez que aparece, ele estava face a face com Deus. É Jesus, porque Jesus ainda não tinha sido revelado, era Cristo. Quem estava na sarça? Jesus, falando com Moisés. Quem estava com o povo, atravessando o mar, tirou o povo do Egito? Jesus. Quem estava com Josué, quando vai entrar, né, e tem um guerreiro que está lá no campo, fala assim, ó, tira suas sandálias, porque santo é o lugar que você pisa. A mesma frase da sarça. Jesus. Quem almoçou com Abraão? Gênesis 18. Jesus. Então, Jesus é o amado, é a manifestação do amor de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Nele habita toda a glória de Deus, todo o ser de Deus. A passagem que Moisés fica no vão da... Esse. Obrigado. Você falou disso aí, sexta-feira. Isso é uma chave. Então, quando a manifestação da glória de Deus, um show, né, pirotécnico que ele está dando para casar com Israel, com a sua noiva, uma festa de noivado, né? Ele está pedindo Israel em casamento. Jesus está lá pedindo Israel em casamento. Então, um show pirotécnico. O trono desce para baixinho, que Ezequiel 1 fala que o trono movimenta, ele tem 4 rodas. Então, o trono movimenta, fica baixinho, fica em cima do monte, o monte começa a fumegar, né? Isaías 64, Isaías diz, podia acontecer de novo. O monte tremeu, o monte fumegar. Então, o fogo que estava em cima do monte era o trono de Deus. Era a própria presença de Deus. Era o próprio Jesus no seu trono. E aí o que vai acontecer? Moisés consegue ficar face a face com Jesus 40 dias e não é consumido. Estava sendo revelada a majestade e a grandeza de Deus. Mas Êxodo 34 tem uma coisa assustadora. Êxodo 34, ele pede para ver a glória. Ele fala assim, então eu vou passar diante de você toda a minha bondade. Então o que é a glória de Deus? Toda a bondade de Deus. E aí vai acontecer uma coisa interessante. Ele fala assim, só que Moisés, você pediu agora uma coisa muito difícil. Ninguém nunca me pediu isso. Eu nunca revelei para ninguém assim. Eu vou ter que te colocar na fenda da rocha, vou colocar a minha mão e vou passar de costa. Aí, quando Deus está se revelando, quando Jesus está se revelando, o que vai acontecer? Ele começa a pronunciar a sua identidade, seu nome. O que é nome na Bíblia? Identidade, o que a pessoa é. Isso é nome. Né? No entanto, que o livro de Êxodo, no hebraico, a palavra Êxodo é Shemot, que quer dizer nomes. Deus está dando uma identidade para o povo de Israel. Essa é minha noiva. Esse é o meu povo. É a palavra Êxodo, no hebraico, é Shemot. Não. Não, é muito sensível da saída. Não é. Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles formam uma frase da história da redenção, né? Então, Gênesis, no princípio, que é a palavra Bereshit. Aí depois Êxodo, nomes, Shemot. Aí depois nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Chamou. Depois nós temos Números, palavras. E Deuteronômio, deserto. A palavra deserto. Bidbar, alguma coisa assim. Eu não sei falar hebraico. Então, o que os primeiros 5 livros da Bíblia, qual que é a frase que forma? No princípio, né? Deus deu nomes, a identidade do seu povo, os chamou, colocou a sua palavra e os levou para o deserto. É o que está em Oséias 2. Oséias 2 está falando assim, olha, eu amo vocês com garra de leão, eu amo vocês com amor selvagem. Eu vou espalhar vocês, eu vou deixar vocês ir para as nações, porque eu quero revelar o quanto eu amo vocês. O meu amor é um fogo consumidor. E aí o que é que me chama a atenção? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, você pega o nome deles hebraico, forma exatamente isso que eu estou falando. No princípio, Deus deu nome ao seu povo, deu nomes ao seu povo, né? E os chamou, convocou, e falou, e os colocou no deserto para falar suas palavras. Palavras é Deuteronômio, perdão. Números é no deserto. E a última palavra, Deuteronômio, é palavra. Então, ou seja, Deus, no princípio, chamou, deu nome a Israel, deu identidade, os colocou no deserto para falar suas palavras, seu coração. Isso é um ato de amor de Deus. Oséias 2,14. E o que o Senhor vai fazer com a igreja nos últimos 3 anos e meio? Israel e a igreja. Vai colocar no deserto a mulher, Apocalipse 12, para falar suas palavras, seu coração. Que palavras é essa? O romance, o noivo. É o casamento que está chegando. Então vai ser o período de maior derramar do Espírito Santo, vai ser o período de maior paixão por Jesus em toda a história da humanidade. Mas voltando lá então. Então quando Moisés ele está na fenda da rocha, ele está na fenda da rocha, Deus vai começar a pronunciar o seu nome, a sua identidade. Quem ele é. E aí então, ele vai dizer Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus longânimo, Deus perdoador, Deus que não imputa o pecado àquele, né, que ele acha graça, e por último, né, que ele é o Deus vingador, né, ele é o Deus que ira, o Deus que é fogo. Mas, então, quando Deus revela a sua grandeza, a sua majestade, ele não precisa esconder Moisés. Mas quando ele vai revelar o seu amor é tão avassalador, seu amor é destruidor, seu amor é tão forte,
O amor de Deus é mais forte que a morte. Ele precisa esconder Moisés para não ser destruído. Esse é o amor que está perseguindo eu e você. Esse é o amor que está perseguindo você, meu irmão, que está assistindo esse podcast. Que amor que fez Jesus descer do céu para morrer numa cruz. É o amor de um noivo apaixonado. O mesmo amor que queimava no coração dele antes da criação do mundo, quando ele tomou a decisão de morrer. O mesmo amor que fez ele descer, em Êxodo 19, para ficar noivo com o seu povo. E o mesmo amor que fez ele descer, se encarnar como bebê e morrer na cruz do Calvário. Era demais. Muito assunto. Cada assunto. Pode falar. Eu queria voltar assim, a gente já foi muito profundo, eu queria voltar um pouquinho para a superfície da sua vida, miserável. Miserável. Ele foi para Jesus, do amor, vamos voltar para a vida. E aí, você entregou a vida para Jesus, você não batismo com o Espírito Santo. Sim. Isso na quadrangular. Na quadrangular. E você também teve o seu momento pastoral. A gente queria ouvir essa história aí, pode ensinar. Vamos lá. Com 19 anos você foi pastor. Isso. Então, com 14 anos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E agora, então, começou a brotar uma sede no meu coração de aprender mais das Escrituras. Eu conversei com o pastor, porque aconteceu uma coisa interessante. Os meus pais sempre moraram de aluguel. E aí, então, eles tinham aquela cartinha para concorrer à casa da Coab. E eles foram sorteados. Meu pai creu em Jesus. E era um sonho que ele tinha ter a casa própria sair do aluguel. Era muito difícil pagar aluguel naquela época. Ainda é hoje, né? Mas era mais. E aí ele foi sorteado. Em janeiro de 88, nós mudamos para a casinha, né? O bairro Jardim Marinho, lá em Itaúna. E aí o que aconteceu de interessante? A igreja queria abrir um ponto de pregação, chamava ponto de pregação. Então queria a casa de um irmão. E na época era o pastor Noé Soares de Moura. Ele conversou com meu pai, né? Se a nossa casa poderia ser um ponto de pregação. E aí, então, ali começou a ser um ponto de pregação. Vários irmãos passaram, né? Como líderes ali, João da Cruz, William e outros irmãos. E o Geraldo Nogueira, né? Curiosamente, em março de 88, então ele fica fixo lá, que é um irmão em Cristo. Que é um pastor da Quadrangular, da quarta igreja da Quadrangular. E ele está lá até hoje. É o pastor lá até hoje. Né? Agora passou a ser uma congregação e depois passou a ser uma igreja local mesmo. E é um irmão fiel. E esse irmão foi o meu primeiro discipulador, né? O meu pai, primeiro, é óbvio, né? O meu pai, chama Geraldo, meu pai natural, né? Quer dizer, faleceu ano passado, 28 de abril, né? Foi um prazer ser um filho dele, foi uma honra, né? Porque ele foi quem me mostrou Jesus. Foi a primeira pessoa que revelou Cristo e o poder de Jesus para mim. E depois o Geraldo Nogueira, que é esse pastor que está lá até hoje, ele foi quem foi me discipulando. E eu comecei a conversar com ele. E a primeira conversa que eu tinha com ele era sobre a volta de Jesus. Como é que é esse negócio do fim do mundo? Como é que é esse negócio de Jesus vai voltar? Com 14 anos, eu não entendia nada de Bíblia. Não tinha lido a Bíblia ainda, né? Tinha sido batizado com o Espírito Santo, só tinha ido na escola dominical, não tinha profundidade nenhuma nas Escrituras. E ele começou a falar para mim. Eu creio que essa é uma das iscas mais fortes que Jesus tem para ganhar algumas pessoas, né? Fim do mundo. Eu, quando eu comecei, eu era de católico, mas não praticante. Normal. Você não era nada, vai. Mas é verdade. ia na piscina lá. Você então. Não, foi mal. não, mas espera aí. Não, mas ia, porque a missa era no bairro e uma vez por mês o cara ia, a gente fazia. Mas daí o que me despertou curiosidade foi o fim do mundo. Daí eu ia em Apocalipse, começava a ler de Apocalipse, puxava para Daniel. Uau. Na internet de escada, né? Uau. Internet de escada, sei lá. Daí eu ia pesquisando, foi para Daniel e, cara, e daí começou a abrir o coração. Na hora que fui perceber, eu já estava indo para a igreja. Pois então, e isso que você está falando é lindo, porque tá vendo como é que o paradigma da noiva, conforme o Mike Bick diz, né, que é o líder do iHope lá em Kansas, né? O paradigma da noiva é a mensagem do fim dos tempos e é o que vai acontecer conosco. A clareza que Israel é a noiva de Cristo, que nós somos enxertados nesse povo, nós agora fazemos parte da noiva, e o nosso anseio por saber do dia do nosso casamento, sem saber que é o dia do nosso casamento com Jesus, ele está lá escrito na nossa alma. É um negócio de doido. E assim, Deus ele é tão sábio, cara, porque assim, para ganhar japonês é difícil, cara. Ainda mais, eu sou nascido em 80. Uau. Então, a minha Você nasceu no Brasil ou lá? Piracicaba. Piracicaba mesmo. Os pais são japoneses.
Foi mal. Você é jovem pra fazer essas piadas. Foi mal, mano. Essas piadas é terrível, eu queria te Viu? Mas assim, pra ganhar o japonês, assim, no convencimento às vezes é difícil. Aham. Tem uma mente muito lógica, né? Então o que o japonês, no meu caso, né, eu acredito que foi, tipo, sozinho. Uau. Deus falou no coração, foi despertando uma fome, sozinho você foi lá. Uau. Aí Glória a Deus. Tá certo, né? Porque você vai lá, já vai lá sozinho, vai descobre. E a gente sempre teve, né? Eu e meus irmãos, tinha esse tabu lá, japonês tem que ser inteligente. E a gente aprende isso na cultura. Você tem que ser o primeiro da sala, você tem que ser o melhor do seu grupo, todas essas coisas. E o único jeito que Deus achou que foi assim, cara. Foi. É sério, mano? Então, Os caras falaram isso pra você? Fala. Tem que ser o primeiro, tem que ser Não, o e isso é tão importante porque é a mesma coisa que os judeus têm na mente. As palavras do pai formam o caráter do filho. E o que o Senhor nos deu de maior presente, fisicamente, podemos pegar e apalpar? A Bíblia, a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A palavra forma o filho. A palavra forma o caráter do filho. E isso é tão forte que você está falando que o judeu tem isso, eu não sabia que o japonês também tem isso. Porque a partir do momento que você começa a falar para a criança, olha, você precisa ser o primeiro, você precisa ser excelente, você consegue, você pode, isso começa a destravar sua mente. Deixa um corredor pronto e preparado para aceitar os desafios da vida. Não é que o cara vai ser um super inteligente ou ter um QI elevado, mas desbloqueia a mente para ele entender que ele é suficiente para trabalhar os desafios que estiver diante dele para o aprendizado. E parece que é isso que o Espírito Santo está fazendo com a gente o tempo todo, né? Nos falando a palavra do Pai para que sejamos formados à imagem do seu filho, para que nos tornemos um filho maduro. Você está falando que a mensagem de psicologia e final dos tempos é a mensagem mais importante, se for ver? Ela não é mais importante, mas É mais chamativo, né? eu acho que eu penso que é um desejo do nosso coração de algo transcendente que está bem rustido e que a gente não consegue detectar, e quando é tocado, como o Tiago falou, e como foi no meu caso, que as primeiras perguntas que eu comecei a fazer para o Geraldo Nogueira, esse irmão que era o líder do ponto de pregação, foi isso. E sobre a volta de Jesus, isso. E ele tinha uma visão pré-tribulacionista, e eu falei com ele, eu queria estudar mais. Aí a segunda coisa que me deixou chamar a atenção, o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E o meu batismo... E eu cortei lá atrás a questão do batismo, né? Que eu vou abrindo várias abas assim, né? Mas foi muito engraçado, porque eu fiquei lá dentro daquele culto. Quando eu entrei para dentro dessa tenda, o tremor aumentou, no louvor aumentou mais ainda, porque eu falei daquelas músicas. E depois, quando o pregador daquela noite era Ricardo Strobo, era o irmão da Assembleia de Deus que tinha ido pregar no retiro. Quando ele começou a pregar, ele pregou alguma coisa sobre Davi, que eu não lembro o texto mais. Mas quando ele começa a pregar, aquele tremor aumentou mais ainda. E a gente estava sentado nos bancos de reguinha, aqueles bancos de roça, e eu segurava no banco e estava do lado um irmão muito querido, Ricardo, e outros irmãos lá, e tinha irmãos de outras cidades também. Eu segurava, rapaz, no banco e eu não conseguia conter, o tremor ficava assim. E balançava o banco todo. E aí, quando ele terminou de pregar, ele pregou uns 20 minutos, uns 25 minutos. Quando ele terminou de pregar, ele falou assim, Foi. E ele falou assim, aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo nessa noite vem aqui. Quando eu levantei e dei o primeiro passo para fora do banco, eu estava no primeiro. Eu senti, eu não via, mas eu senti como se uma bola de fogo tivesse descido e parado no meu peito. Assim, nessa região. E aquilo queimava. Eu não conseguia orar em português. Eu tentava orar em português. Eu tentava dar glória a Deus, não conseguia. Só saía línguas. E forte, desenfreado. Só línguas. E eu fiquei todo suado. Era um fogo muito forte. E ali foi resolvido muitos problemas. Do medo, da insegurança. Eu não conseguia conversar com meu pai até ali. Eu tinha um bloqueio. Eu chegava para conversar com ele, não conseguia, não fluía. E ali esse problema começou a ser resolvido. Eu passei a ter uma sede por Deus e queria pregar o evangelho. Agora eu queria pregar o evangelho. Antes eu tinha batizado nas águas e tudo, estava ali, mas eu não tinha aquela sede de pregar o evangelho. Agora eu tinha. E aí Jesus não saía da minha mente, da minha cabeça o tempo todo. Eu lembro na escola, eu estava na 7ª série, eu ficava escrevendo algumas coisas sobre Jesus no meu caderno. E aí conversando com o Geraldo Nogueira, então a primeira coisa foi sobre escatologia, a segunda coisa foi sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E aí eu falei assim, faça então uma matéria do curso Teológico da Quadrangular, que é o ECQ, Escola por Correspondência Quadrangular naquela época, que não tinha próximo da nossa cidade um instituto teológico presencialmente. E eu comprei uma matéria, que foi Dons do Espírito Santo. E aí eu fiz aqui. Até hoje essa matéria. Tem. Aí eu fiz, e aí tem um teste lá. Tem um teste para você descobrir o seu dom. Aí deu ensino e pregação.
Aí as coisas foram ficando mais claras. E aí, agora, o que eu tinha uns amigos, nós éramos uns 8 mais ou menos, andávamos sempre juntos. Monte, escola dominical, e a gente estava sempre junto. Agora nós começamos a evangelizar. Um domingo a gente estava na praça, outro domingo a gente estava no asilo, outro domingo no hospital, outro domingo na cadeia. Cada domingo a gente fazia essa rotatividade exatamente nessa ordem. Íamos entregar folheto. A gente às vezes não sabia muito falar, não tinha muito o que falar, ainda era muito novo na fé, mas entregava o folheto, falava que Jesus amava a pessoa, outra hora a gente conseguia pregar, ia na praça, às vezes pregava mesmo. E aí uma coisa interessante começou a acontecer. Veio uma sede de pregar e ensinar. Aí com 15 anos eu assumi o primeiro ponto de pregação no bairro São Geraldo. Aonde era o Nogueira? Lá, não. Outro lugar. Não. Então agora, eu fazia parte da igreja sede, tinha um ponto de pregação na minha casa na segunda-feira, mas agora eu comecei a pregar também, num ponto de pregação. E aí com 16 anos emancipou. Aquele ponto de pregação se tornou uma congregação e se tornou uma igreja local. E aí o pastor da sede, que era o Divanil Rangel na época, pediu para que a gente ficasse então nos bairros para ajudar. Então eu fiquei lá e comecei a dar escola bíblica dominical, eu era líder de jovens com 16 anos. Só que eu era o jovem mais novo, todos os outros tinham 19, 20, 23, 24. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu sempre acreditava naquele texto de Mateus 10, 20. Né? Se você abrir a sua boca, eu vou te dar palavras. Eu acho que é o 10, 20 mesmo que fala lá, né? Eu vou te dar as palavras, né? Então eu acreditava muito nisso. Eu sempre acreditei, e até hoje, todas as vezes que eu vou pregar, que eu vou ensinar, que isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Então, eu não acredito na minha capacidade, eu não acredito. Outro texto que mexe muito comigo, acho que é 1 Coríntios 3, 7, que vai dizer assim, Paulo diz, né? A capacidade não vem de nós, mas vem de Deus. Então, ou seja, a unção é o Espírito. Então, assim, aí eu passei a cuidar, aí desse ponto de pregação agora já não tinha mais, eu fiquei lá ajudando, se tornei pastor auxiliar, então com 17 anos eu era pastor auxiliar, professor de escola bíblica dominical, líder de jovens. E queria ir na convenção. Agora eu queria então ser obreiro da quadrangular, queria ser pastor. Então meu pai teve que me emancipar. Isso foi no ano de 98. 16 anos? 18. 18, 96. Foi 96, no ano 96. Teve que emancipar, porque o Código Civil de 2002 é que passou a considerar a maioridade para muitas coisas a partir dos 18 anos. Mas antes você tinha que ter 21 anos para casar. Para assumir uma igreja você tinha que ter 21 anos. Para ter responsabilidade penal, eu acho que fala que é responsabilidade penal. Eu acho que é isso mesmo. Então, até 21, para um monte de coisa, você era considerado menor. E, inclusive, para ser pastor. E aí, o meu pai fez uma certidão de emancipação para me poder ir na convenção no ano de 96. 96, 97, não lembro agora exato. Eu nasci em 96, mano. É mesmo? Faz tempo, hein? Vai ter. Rodou com pouco óleo? Não, cara, tive uma sexta-feira, né? Nossa, você tem 27 só? Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Esse desejo de pregar e ensinar cresceu. Então, com 18 para 19, se tornei obreiro quadrangular. Com 19 para 20, assumi a primeira congregação. Era um ponto de pregação que ia virar congregação com 3 pessoas, num bairro humilde da cidade de Itaúna, no bairro Morada Nova. E tinha muitas pessoas com a questão de alcoólatras, né? Essa questão da bebida alcoólica e tudo. E Jesus começou a fazer uns milagres muito grandes, assim. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo antes de descer nas águas. Muitas pessoas tinham problema com bebida, eram libertas. Foi muito lindo o que o senhor foi fazendo. Então, assim, com 6 meses, nós tínhamos 60 pessoas nessa congregação. Legal. Aí depois se torna uma igreja, passamos a ter reunião com 150, 200, 280, passamos a ter cultos assim. E eu pastorei lá por 4 anos, né? Eu fui de 98, agosto de 98, a janeiro de 2003. E aí tem um outro processo intenso, porque eu tinha uma religiosidade muito grande, né? E eu achava que todo mundo tinha que ser da minha denominação. Então eu não conhecia a diversidade do corpo de Cristo, eu não tinha essa clareza do corpo de Cristo, essa diversidade. E aí vai começar um processo intenso, porque agora eu vou conhecer outros irmãos, outros pastores de outros ministérios, e vou ver que a teologia do que eles estavam falando era diferente da minha e mais profunda. Porque eu pregava Jesus salva, batismo com o Espírito Santo, cura e voltará. Essa é a minha mensagem, era o poder de Deus, era a palavra, era esse foco aí. E agora eu começo a conhecer outros irmãos, eu participei do conselho ASEV, Associação dos Evangelhos da Cidade, fui secretário, passei a estar junto com outros pastores, aí começa uma mudança radical acontecendo na minha vida, e eu começo a me identificar muito com o mover profético, com toda a movimentação profética, conferência profética, escola profética, adoração profética, isso arrebata o meu coração, porque eu percebia que tinha algo de Deus nisso. Então aí eu comecei a amar intensamente o dom de profecia.
E aí eu fui entender que igreja não era instituição, que existe uma diferença entre instituição e igreja, entre o CNPJ e o nome, o que é a igreja de Cristo, o que é o corpo de Cristo. E quando o Senhor abriu os meus olhos para isso, foi muito forte. Então eu estava muito novo, 24 anos, não tinha mentor, não tinha discipulador. A sua idade ajudou nisso? Ou não? Porque eu falo assim, cara, chega uma certa idade que as pessoas às vezes, parecem que eles fecham o entendimento. É. Eu acho que isso é um problema, né? Tem dificuldade, isso não somente em fato espiritual, mas a pessoa tem dificuldade de mudar. Geral. Chega a certa idade, tem dificuldade de ter mudanças na vida. Você acha que a idade... Você falou uma coisa interessante agora. Existe um endurecimento natural do nosso coração. E isso... Eu luto com isso, cara. Vou fazer 43. Eu luto contra isso. Então, você falou agora uma coisa forte, e eu estou percebendo isso em mim, percebendo nas pessoas que estão na fase do 40, amigos, familiares e tal. Eu percebo assim que a vida nos endurece. E se a gente não tiver imergido nesse amor do Pai, nós vamos nos endurecer e nós vamos parar de aprender. Porque a palavra discípulo no hebraico é aprendiz. E a palavra discípulo no hebraico é filho, aprendiz. Filho que sempre aprende. Mas a palavra no grego, matetes, é aprendiz. Aprendiz. Então, filho no hebraico para discípulo, aprendiz no grego. Então, filho aprendiz. Eu acho que o hebraico e o grego casam bem aí. Um filho aprendiz. Então, o dia que nós deixamos de aprender, a coisa começou a ficar ruim. Então, assim, não tem idade, não tem hora, não tem época para você aprender com alguém mais velho, mais novo ou da mesma idade. Então, alguém que nasceu hoje de novo em Cristo, eu tenho toda a possibilidade de aprender algo de Cristo, ver uma faceta de Jesus que eu nunca vi em toda a minha história com 30 anos de caminhada com Jesus. Isso precisa estar muito selado no nosso coração. Totalmente diferente da visão que a gente vê hoje. Esses dias a gente tava numa zoeira num grupo aí e eu gravei eu fazendo um gol e tal, foi zoação, né? Aí... Isso é um milagre, né? Eu amo artista. Aí, beleza. Vitor Salvador, o artista. Aí, beleza. Foi uma pintura o gol que eu fiz com a destra Tô falando com o artista. Aí, beleza. Aí o cara falou assim, como que é as coisas desse... Porque eu falei assim, galera, se alguém quiser, eu tô dando aula agora de futebol. Eu não tô contando. Se alguém quiser... Gastou, hein? Assim, Gastou. Aí o cara colocou assim, ó, como que é hoje em dia? Ele falou, mas quando estava no coração dele. Pastores que não têm sucesso querendo ensinar sobre ministério, gente que nunca foi rica querendo ensinar sobre riqueza, tal. Tem uma verdade nisso, né? Tem gente que, né? Mas ao mesmo tempo não é verdade. Não. Às vezes no reino não funciona assim, mano. Não. Tipo, a pessoa que você falou, eu tenho plena certeza disso. Uma pessoa que nasceu de novo hoje pode ensinar algo do Espírito. Sim. Tipo, ela não precisa. Tipo, às vezes o cara não. Viu? Eu via muito isso daí, velho. Tipo, viu? Você não é. Você chegou agora, mano. Dá uma segurada. Tal. E é verdade, tem que ser humilde também. Mas ao mesmo tempo, parece, ó, você não pode nos ensinar nada. Você não tem nada pra falar pra nós. Sabe? E eu falei, mano, como que mudou? Tipo, no reino não é assim. 1 João 2,20, você me lembrou desse texto agora. Vós tendes a unção do santo e vocês sabem todas as coisas. Aí me lembro Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, qual que é a unção do santo? A unção do santo Jesus. O Espírito Santo, ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. No batismo dele ali. O Espírito veio pousar sobre ele. Cara, a gente vai ter que fazer parte disso. Porque, nossa, é muito assunto que ainda tem pra perguntar, mas já quanto deu lá? No 1023. No 1023, Vamos deixar já amarrado pra fazer uma parte. Porque essa história agora dos últimos 20 anos. Legal, pô. Aí entra o amor avassalador de Eu acho Deus. que a parte que eu mais quero ouvir, porque... Vamos marcar uma parte pra você falar dessa parte aí? Pode ser? Pode ser. Eu quero só fazer uma pergunta, né? Então vamos na pergunta. Só pra, depois você tem que falar alguma coisa. Tem que falar do último patrocinador. E acho que é isso. Tá, não, fechou. Como que você vê hoje? Eu acho que isso é para ajudar quem está ouvindo. Porque para mim hoje o mais importante é o nosso relacionamento com o Espírito. Uhum. Então, como que você falaria para uma pessoa? Você fala, relacione-se com o Espírito, mas assim, quais dicas você daria? Como que você mostraria um caminho mais aberto, mais claro para a pessoa? Falando assim, abertamente. Dicas práticas, é isso? É, isso. Entendi. Eu gosto de entender.
Entendi. Pois então, isso é uma coisa muito interessante. Vou anotar. Isso é uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu contei para vocês, foi um negócio muito avassalador. Os próximos dias que eu fui orar em português, eu não consegui orar. Toda vez que eu orar, era tomado em oração em línguas. E eu lembro que no dia seguinte eu fui usado com o dom de profecia. Foi muito engraçado. E eu não sabia o que era isso, nada disso. Ninguém nunca me ensinou. E para mim também, uma das maiores carências da Igreja de Jesus é treinar e aperfeiçoar os santos nos dons do Espírito. 1 Coríntios 14, Paulo diz que o dom mais importante que deve ser desenvolvido é o dom da profecia. E fala, 1 Coríntios 14, 31, todos devem profetizar, todos podem profetizar, em algumas versões. E lembra... eu sei que está extenso aí, mas me permite. Vamos lá. Lembra que eu falei que nós somos chamados para esse círculo do coração ardente, do amor ardente? Então nós somos chamados para estar nesse lugar, para receber o amor do Pai, amar o Filho, sermos amados, e aí então nós amamos a nós mesmos e passamos a amar o outro. Então, Números 11 acontece uma coisa muito interessante. Quando o Senhor fala para Moisés separar 70 homens para derramar sobre eles, o Espírito estava sobre Moisés, o Espírito da profecia. E aí o que vai acontecer? Tem uma lista de 70. 2 caras, não sei por que cargas d'água não estavam lá. Não sei se ficaram com medo, não sei se esqueceram do compromisso, não estavam diante da tenda do encontro. Eudade e Medade, né? Eudade e Medade. E é interessante que a palavra Eudade é amado e Medade é amor. Amor e amado. E aí, nesse texto, Moisés vai dizer assim, Josué fala assim, o Espírito caiu sobre os 70. Os 2 caras que estavam na lista não estavam lá na frente da tenda do encontro, estavam no meio do povo. Eu só tenho 2 caras profetizando no meio do arraial. Eudade e Medade. Eu mando eles silenciar, Moisés fala, não. Eu desejo que todo o povo de Deus, que todo Israel profetize. Porque Moisés sabia que quem profetizava é porque o amor de Deus estava sendo derramado sobre ele. Porque a base da profecia é o amor. Então, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo. Paulo está falando quais os dons que existiam na igreja de Coríntios. Ali não está todos os dons. Os dons que estavam em operação na igreja de Corinto. Tem muitos dons do Espírito que a gente ainda não conhece. E tem muitas facetas, como dons de curar no plural. E outras manifestações dos dons que nós não dominamos, não conhecemos. Sem dúvida alguma. Isso vai ser só pleno no milênio? Sim, eu acredito que sim. Nós vamos ter uma clareza. Vai aumentar conforme for, porque vai derramar mais ainda do Espírito, né? Sim, porque na verdade nós estamos experimentando o que vai acontecer com Israel no milênio. A igreja é a antecipação do que o povo de Israel vai viver no milênio. Nós somos uma amostra. Então o Espírito foi derramado sobre nós e sobre os judeus que creem em Jesus, mas será derramado sobre toda a nação de Israel, porque Jeremias 31, a nova aliança, nós não estamos vivendo a plenitude dela, esse é um ponto. E segundo, a nova aliança foi feita para com o povo de Israel. E aqueles que creram em Jesus, então, entraram nessa nova aliança. Então, nós, igreja, gentios, né, a igreja gentílica, ela participa com uma antecipação. Nós estamos vivendo uma antecipação daquilo que vai ser no milênio. Um derramado do Espírito Santo contínuo. Lembra que Joel fala que o Espírito seria derramado nos últimos dias? E derramarei nos últimos dias o Espírito. Quais os últimos dias? 5º, 6º, 7º milênio. A semana de Deus. 7. Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o começo. 7 milênios. Salmo 90. O dia de Deus é 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Deus é tão grande que o dia de Deus é 1000 anos. Deus é tão grande. Então, a semana de Deus, 7.000 anos. Os últimos dias, o 5º, 6º, 7º milênio. Ou seja, quando que acontece o Pentecoste? Logo após a morte de Jesus, do 4º para o 5º milênio. Então, o Espírito Santo será derramado no 5º, no 6º e no 7º milênio. Tem a ver com o relógio profético. Sim. Então, quando as pessoas pensam nos últimos dias, eles estão pensando assim, nos últimos 365 dias, nos últimos 1000 dias antes da volta de Jesus. É mais do que isso. É os 3 dias da semana de Deus, os últimos dias da semana do plano da redenção. No milênio. No milênio. O Marco Ilustrado, os caras falam muito que vai ter um derramamento, assim, que vai colocar Pentecostes, o Atos 2 no chinelo. É isso mesmo? É porque lá é o início do derramar, né? Nós vamos estar na outra ponta do derramar. Então vai estar no finalzão. E a gente tem que entender que a promessa de Joel é para os judeus. Sim, não é para nós, para os judeus. Nós só entramos porque nós cremos no judeu Jesus Cristo. Jesus Cristo é um judeu. Porque nós cremos que esse judeu é o Filho de Deus. Então, nós temos que entender que a nova aliança é para o povo judeu. E claro que nós fomos incluídos por causa da fé em Cristo.
A promessa é para os judeus. Sim, Nós somos sim. rejeitados, né? Não, a igreja começou com quem, gente? A igreja era 100%, durante 8 anos, 100% judeus. Porque Atos 10, a conversão de Cornélio, está 8 anos depois do derramar do Espírito. 8 anos. Abre as portas do evangelho para os gentios, 8. E o 8 é muito significativo, porque o 8 representa a aliança. A primeira foi depois Paulo que... Dali que abre. Então, o cara que cria era gente que ou era judeu prosélita. Sim. E aí o que a gente... É muito interessante. Então, assim, tinha 8 anos, então representa a aliança. Dá a impressão que eles entendiam que a igreja era uma evolução do judaísmo. E não é. Porque Atos ali, você vê, parece que foi um ano depois, já Cornélio já estava ali bombando. Não, mas era assim, dá a entender que os apóstolos achavam que a igreja seria... Então, assim, ó, nós fazemos uma confusão com a palavra presbítero, nós fazemos uma confusão com os homens dons de Efésios 4:12, mas isso para os judeus era muito tranquilo. Anciãos, presbíteros, anciãos, líderes do povo. Pessoas que tinham dom, fluíam. Nós fazemos confusão. Mas voltando para o ponto lá, né, focal. Então, o que aconteceu? Assim que eu fui batizado com o Espírito Santo e nos primeiros dias tomado pelo Espírito, eu percebi o Espírito Santo me levando a dar glória a Deus e glória a Jesus, principalmente glória a Jesus. Eu percebi o Espírito Santo me levando até Jesus, naturalmente. Aí eu comecei a achar engraçado, porque eu falava glória ao Espírito Santo, mas ele me levava a falar glória a Jesus. Eu queria falar o Espírito e adorar o Espírito, e ele me levava a adorar Jesus. Então, assim, quem fala com Jesus, falou com o Pai e com o Espírito. Quem falou com o Espírito, falou com o Filho e com o Pai. Então, assim, quando a gente lê Deus nas Escrituras, nós temos um problema no português, né? Deus, para a gente, então, o Pai. Mas a maioria das vezes, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É a expressão da Trindade. Então, nós temos essa dificuldade. Então, assim, agora, o que é muito forte? Né? Assim, o Pai, né, é dono de tudo, é soberano, é rei do universo, tem um plano, e esse plano é dar uma noiva para o seu filho, né, está muito claro, o grande romance, o teodrama de Deus, né, que está nas Escrituras. E aí o que acontece? O Espírito Santo é encarregado para adornar a noiva. Então eu vejo o trabalho do Espírito em nós, nos santificando, nos adornando, nos colocando no deserto, que é o lugar que ele coloca as palavras, porque todo o brilho e toda a glória de Deus vem por meio da sua palavra em nós, né, esse frutificar da palavra. E aí ele vai sempre nos mostrar o Filho e nos mostrar o Pai. Então veja essa dinâmica. E eu penso que nós precisamos ter uma amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa assim como Jesus. Em João 14 ou João 16, não lembro agora, ele vai falar assim, olha, eu tenho que ir. Porque se eu não for, vocês não vão ser completos, vocês não vão ser plenos. Então eu preciso ir. Então muita gente fala assim, nossa, eu queria estar com Jesus aqui agora. Não, Jesus ele deixou claro que é o Espírito... Dessa frase que eu sempre quis perguntar para alguém. A questão do... Quando Jesus veio na Terra, ele usou só o poder do Espírito para fazer tudo o que ele fez? 100%. 100%. 100%. Eu sempre tive isso no meu coração. Mas, assim, você não vê muitas pessoas falarem isso. Como ele era Deus, Sim. só se rebaixou, veio para a Terra. Mas tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito. Tudo. Ele foi gerado pelo poder do Espírito, ele vive pelo poder do Espírito. A ferramenta que Jesus usou está disponível para nós. Está disponível para nós. Vocês podem fazer obras iguais ou maiores. João 14:12. Não, e isso é muito forte, porque assim, o que a gente precisa lembrar? Que Atos 10:38, que eu já citei aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então por que Jesus não operou nenhum milagre nos 30 anos? Porque ele não tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito, ele tinha um Espírito, mas ele foi derramado. A operação do milagre tem a ver com revestimento. Então ele foi revestido, ele foi ungido. Né? No batismo o Espírito pousa sobre ele, descansa sobre ele. Né? Depois da criação, o único lugar que a pomba encontrou para pousar foi o Filho de Deus. E agora, esse é o grande mistério, porque agora a obra de Deus é nos colocar no Filho. Nós estamos em Cristo, no Messias, nós estamos no Filho. E nós temos a sua mesma unção, o seu mesmo Espírito. Né? E aí, então, a gente pode operar. Então, o conselho que eu dou considere o Espírito Santo um amigo, converse com o Espírito Santo. Você pode orar o Espírito Santo, sendo que sempre as nossas orações vão ser ouvidas se nós pedimos em nome de Jesus. E o Espírito Santo sempre vai nos levar até Cristo. É impressionante essa
Júnior, você tem um K, né? Tem um Ford Ka. Pode ficar legal. Tô falando isso porque tem um patrocinador nosso, que é o. Tem que falar. Leandro Autoelétrica. O Lê, ele é o nosso um dos pioneiros também, patrocinando a gente. E ele é o cara que fez o meu carro na questão elétrica. E chama Autoelétrica do Leandro. Mas o pessoal conhece ele como Lê. Fica na rua Adrino Bueno, 1045, no bairro São Luís, ali na região do Vila Sônia. A gente vai deixar também aqui embaixo na descrição o número do WhatsApp dele, ele pode socorrer você. Mas é bom mesmo, sabe? É pessoa com preço justo e é muito profissional, muito bom. Eu só levo meu carro lá nele. Então, fica a dica aí. É um patrocinador que faz o Rebrou ser uma realidade. É isso aí, tamo junto. Finalizar, obrigado, Júnior. Sim, não queríamos acabar tão bruscamente, mas a gente aprendeu demais. A gente vai fazer parte 2, senão tem que ter, né? Acaba sendo. Aí a gente vai para o seu testemunho de vida aí. Que... É o 20 anos. Os últimos 20. Os últimos 24 anos. Sabe que nós chegamos nos 40 e contamos Beleza. E assim, é muito bom ter você, né, Selimar, aí estudando, não quis aparecer no podcast. Obrigado mesmo, foi muito bom ter você com a gente. E já vamos deixar marcado uma parte 2, porque muito, muito profundo pra gente. A gente quer, na verdade, essa é a intenção do podcast, a gente trazer pessoas profundas que vão trazer revelação de Deus para nós. Trazer coisas diferentes. Sim. Né? A gente está acostumado no dia. Legal. Isso é interessantíssimo. Então é isso aí, brigadão. Galera, a gente vai pedir para vocês só uma coisa. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, com os grupos. A gente está em todas as redes, galera. A gente tá no Spotify também? Spotify não. Ainda não. Nem todas. Nem todas. Mas calma, porque talvez esse aqui já vai estar no Spotify. A gente não sabe o que está sendo postado. Sim, sim. Então, isso aí, gente. Brigadão. Compartilha com a galera dos grupos da sua igreja aí. Deixa um like, comenta. Isso faz com que o nosso canal, o Rebrou, continue expandindo o reino de Deus onde a gente estiver. E é isso aí. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Júnior. Beijão. Obrigado, Júnior. Posso fazer um agradecimento final? Com certeza. Finaliza. Então tá bom. Eu esqueci de falar essa parte tão importante, né? Então, eu sou o Júnior Vilaça, eu tenho 44 anos, sou casado com a Selimar há 24 anos, no próximo segunda-feira vai fazer. Sou pai da Aimee No próximo, ó, vamos fazer assim. e da Analissa. No próximo, ela participa. Ela pode ser a Aimee também. A Aimee é uma benção. A Aimee tem 22 anos e a Ana tem 19. Né? São 2 presentes de Deus que eu recebi. Então, assim, eu falei para vocês, né? Eu queria finalizar com Efésios 1:4 na versão NVT, né? Que nós somos amados e escolhidos antes da criação do mundo para vivermos como filhos amados, né? Somos herdeiros do reino e participantes da sua glória. Eu queria que você guardasse essa mensagem. Você é um filho amado de Deus e isso vai guardar o seu coração das coisas terríveis e profundas que vão acontecer nos fins dos tempos. Deus abençoe. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Thiago. Foi muito bom estar com vocês. Eu vi tu falando Thiago, né? Perdão. E a Mari, a menina? Mari, muito obrigado, Mari. Deus abençoe vocês. É diferente, né, Vitor? Chiraga. Chama de Jaca, é mais fácil. Valeu. Deus abençoe vocês. Vai,